Sombra Vermelha em Coyote Creek. Deixe o seu like e escreva nos comentários de que parte do mundo você está ouvindo esta história. Agora sente-se, ajuste o chapéu e vamos começar. Quando o sol começava a cair atrás das colinas pedregosas, a poeira da estrada principal se ergueu em redemoinhos, anunciando o cavaleiro se aproximando de Coyote Creek. Na frente, vinha um homem de jaqueta de couro vermelho escuro, chapéu preto de aba larga e um lenço rubro preso ao pescoço. Os olhos castanhos, quase cor de âmbar, observavam a cidade com a calma perigosa de quem já tinha atravessado tiroteios demais. Ali chegava Rubro Jack, o homem que os cartazes chamavam de Sombra Vermelha, mas que os bandidos, com meio sorriso nervoso, preferiam chamar de Mão de Fogo. Ao lado vinham 3 comparsas, e atrás deles, uma nuvem de boatos que sempre parecia correr na frente, cruzando condados inteiros antes mesmo de seus cascos chegarem. Coyote Creek era um daqueles lugares que pareciam ter nascido cansados, uma rua principal de terra batida, salão de 2 portas, armazém, ferraria, banco modesto e casas espalhadas como se tivessem sido jogadas ali pelo vento. O calor insistia, mesmo no fim da tarde, e o suor escorria devagar por baixo das camisas de algodão. Quando Rubro Jack e sua gente entraram, as conversas diminuíram como vela em ventania. Homens pararam de mexer o copo. Mulheres puxaram crianças para dentro, e o pianista do salão errou 2 notas seguidas antes de desistir do próprio instrumento. Os cartazes "Procura-se", colados nas paredes, pareciam, por um instante, olhar de volta para o dono daquele rosto agora em carne, poeira e sombra. Jack desmontou do cavalo negro, um animal grande e musculoso chamado Sombra, de olhos escuros e atentos, como se também soubesse ler perigo no ar. Passou a mão no pescoço do animal, um gesto curto, quase carinhoso, e subiu a calçada de madeira do salão. Suas botas deixaram marcas na poeira avermelhada, combinando com a jaqueta que lhe dava metade da fama. A outra metade vinha de algo que ninguém esquecia: a rapidez impossível com que ele sacava e disparava seus Colts, 2 revólveres de cabo escurecido, velhos e fiéis como maldição. Diziam que, quando a mão dele descia para o coldre, o tiro já tinha sido ouvido antes que alguém piscasse. Dentro do salão, o ar era mais quente ainda, cheiro de uísque barato, suor, madeira velha e fumaça de charuto. Rubro Jack levantou o olhar, medindo o ambiente como quem mede distância entre a vida e a morte. Mesas com jogadores de pôquer, balconista limpando copos sem convicção, 2 moças em vestidos coloridos encostadas no corrimão do andar de cima e, num canto, um homem com estrela de ferro no peito fingindo que não estava interessado. Aquele era o xerife Tom Reeves, conhecido não pela bravura, mas por reconhecer o tamanho do problema antes de cometer o erro de chamar o pior. Um uísque. Informação, disse Jack, aproximando-se do balcão. A voz era firme, sem pressa, o tipo de voz que não pede, dita. O barman, magro e de bigode fino, serviu o copo com mãos trêmulas. Que tipo de informação? Jack tomou um gole, sem tirar os olhos dele. Horários, do banco, do malote da companhia da ferrovia. E quero saber também quem manda de verdade neste fim de mundo. A pergunta ficou pendurada no ar como corda pronta para enforcar alguém. Ninguém respondeu em voz alta, mas os olhos se mexeram. E quando olhos se mexem demais em cidade pequena, é sinal de que alguém manda mais do que deveria. Nem sempre ele fora chamado de Mão de Fogo. Antes da jaqueta vermelha, dos cartazes de recompensa e do cavalo negro, existira um garoto de mãos calejadas numa fazenda pobre, um tanto além de um riacho seco. Seu nome de batismo se perdeu no tempo, porque o Oeste não tem zelo por nomes de pobres. O pai, homem duro, ensinara cedo a lidar com gado, cerca e arado. A mãe, com mãos gentis, ensinara a rezar. Nada disso. Porém, impediu que a seca e a dívida roessem aquela família como cupim em madeira velha. O primeiro revólver chegou às mãos do garoto por acaso.
Um caçador de recompensa passou pela fazenda pedindo água e comida e deixou como pagamento um Colt usado, arranhado. O pai reclamou mas que a arma ainda não enchia vivo. a barriga. O menino, em silêncio, viu ali um pedaço de poder. Naquela mesma semana, começou a praticar escondido. Latas velhas em cima de estacas, garrafas vazias, pedras distantes. Cada tiro era raiva e medo ganhando forma. A mão direita começou a se mover mais rápido que o pensamento, e o disparo vinha quase junto com a decisão. Um dia, num mercado de uma cidade próxima, um ladrão armado tentou assaltar a carroça da família. O garoto, então com 16 anos, reagiu sem pensar. Sacou e atirou 2 vezes antes que o outro levantasse a arma. O corpo caiu no chão diante de todo mundo, e o silêncio foi tão pesado que parecia cobrir a rua inteira. Foi ali que alguém murmurou, como quem vê um fenômeno estranho: essa mão pega fogo. O apelido pegou. O destino também. Depois de uma seca longa, dívidas impagáveis e a morte dos pais em menos de 1 ano, ele foi embora com o Colt e uma raiva que parecia não acabar. Vagueou como guarda de carroças, pistoleiro de aluguel em disputa de terra, acompanhante de comerciantes medrosos. E como sempre acontece com um homem rápido no gatilho, a fronteira foi empurrando ele para o mesmo lugar de sempre: o crime. Um dia, ele percebeu que já não trabalhava para se defender, e sim para dominar a situação. Foi aí que virou fora da lei. O nome Rubro Jack veio depois, quando uma bala atravessou sua jaqueta de couro marrom e o sangue secou, deixando um tom vermelho permanente que nunca mais saiu. Alguém num salão disse que aquela era a cor dos homens que ele tinha derrubado. Jack não corrigiu. Gostou da lenda. A lenda cresceu. E junto com ela, cresceu o apetite. O primeiro assalto à diligência que realmente virou história aconteceu numa estrada estreita, cercada por rochedos e cactos retorcidos. A carruagem da companhia de transporte vinha carregada de moedas para pagar trabalhadores da ferrovia, escoltada por 2 cavaleiros de olhar duro. Jack escolheu o ponto certo, uma curva cega em que a estrada afunilava, sem espaço para manobra. Quando a diligência virou, viu à frente um cavalo negro bloqueando o caminho e um homem de jaqueta vermelha parado no meio da poeira. "Boa tarde, senhores", disse Jack, num tom quase educado. "Preciso de um empréstimo em nome da poeira e da injustiça deste oeste." Os escoltas tentaram reagir. Não tiveram tempo. 2 tiros ecoaram e 2 armas voaram da mão deles. Jack não matou ninguém naquele dia. Assustar era mais eficaz. Pegou os sacos de moeda, deixou uma quantia pequena para os trabalhadores não passarem fome e mandou a diligência seguir. Era o tipo de gesto que confundia e, por isso mesmo, alimentava a fama. Depois disso, vieram outras estradas, outros assaltos, carroças interceptadas antes de chegarem ao banco, comerciantes rendidos no caminho, viajantes deixados sem nada além de sapatos e humilhação. Ainda assim, havia um código torto em Rubro Jack. Ele evitava atirar de quem era miserável demais, recusava atirar em mulher e criança, e às vezes deixava uma moeda para o sujeito lembrar que ainda está vivo. Para alguns, era hipocrisia. Para outros, era o mínimo de humanidade sobrando num homem que o oeste tinha entortado. Em Coyote Creek, porém, o plano era grande demais para ser só mais um assalto. Naquela noite, no saloon, Jack e sua gangue se juntaram no magro e com sorriso de cobra, bom de carta e ruim de lealdade. Big Tom, gigante de barba espessa e força de touro. Miguel, 3 dedos, mexicano de fala mansa e mira firme. E um garoto recém-chegado, ansioso demais, olhos brilhando como se banditismo fosse aventura. Jack desenhou na madeira com a ponta da faca. "O banco daqui é pequeno, mas recebe dinheiro de 3 vilas vizinhas uma vez por mês. E no mesmo dia, a ferrovia manda um malote para a sede em Silver Junction. Se pegarmos tudo antes de sair, dá para sumir por muito tempo." Miguel respirou fundo. "E os condados não vão deixar barato." Jack deu de ombros. "Nunca deixaram." Virote ficou quieto, mas a cabeça dele trabalhava.
Ele conhecia os números de uma recompensa e conhecia o tipo de vida que esses números compravam. A pergunta que ele fazia para si mesmo, cada vez mais, era simples: vale mais seguir com Jack ou vender Jack? O xerife Tom Reeves, por sua vez, sentia o peso da cidade nas costas. Não era homem de briga, mas sabia que, se fizesse nada, viraria alvo da própria população. Foi até o telégrafo e mandou mensagem a Silver Junction pedindo reforço. Numa linha mais discreta, avisou algo que seria veneno puro. Rubro Jack estava na cidade, e aquilo podia atrair os irmãos Doyle, um bando conhecido por matar primeiro e saquear depois, sem código nenhum. Reeves achou que estava trazendo solução. Na verdade, estava puxando tempestade. Virote ouviu o suficiente para entender. Em vez de avisar Jack, engoliu a informação e caminhou até o fim da rua, onde um homem alto, barba por fazer e olhar frio, observava a cidade como predador. Era um Doyle. Não se apresentava. Não precisava. Virote, num sussurro, fez a proposta. Quer Rubro Jack? Eu coloco ele no meio da rua. Você e os seus fazem o serviço. Eu só quero minha parte da recompensa. O Doyle sorriu de canto, fechado. Mas não se esqueça, quem mexe com tempestade, na manhã seguinte morre afogado. O banco abriu. O gerente, baixo e de cabelo ralo, fingia normalidade, mas a mão tremia ao contar moeda. Quando Rubro Jack empurrou a porta, o sino tocou como sempre, só que pareceu alto demais. Ele entrou com 2 comparsas. Chapéu baixo, jaqueta vermelha chamando a atenção como uma mancha viva. Bom dia, disse Jack. Hoje tem transferência para Silver Junction, não tem? Não sei do que o senhor... Jack sacou o Colt e a conversa acabou. Todos no chão, ninguém faz heroísmo. O assalto foi rápido. Sacos de pano se encheram. O gerente abriu o cofre com dedos que pareciam não obedecer. Jack mantinha a arma alta, mas o dedo fora do gatilho, como se ainda tentasse impor algum tipo de limite na própria violência. Quando saíram do banco, de costas, mantendo o controle, ele sentiu o ar estranho da rua. Silêncio demais, olhos demais, pressa demais. Foi aí que viu. Homens surgindo nas sacadas e nos becos, rifles apontados, movimento coordenado. Os Doyle tinham chegado, e junto com eles, a certeza de que aquilo já não era um assalto, era uma guerra. Rubro Jack, gritou o Doyle alto. Sua estrada acaba aqui, a recompensa pela sua cabeça é grande, e o dinheiro desse banco também. Jack olhou ao redor, calculando saída. Havia poucas. Se corresse, talvez escapasse, mas sabia o que os Doyle fariam com a cidade. Não haveria código, não haveria poupar, haveria morte e saque sem distinção. Por um segundo, algo nele se moveu, algo que ele mesmo não esperava sentir. Mandem mulheres e crianças para a igreja, gritou Jack, sem baixar o Colt. Xerife, organize esse povo. Hoje vocês morrem como gado ou ficam de pé como cidade. Reeves engoliu seco. Era tarde para hesitar. Começou a correr pela rua, gritando ordens, empurrando gente para dentro, mandando fechar portas, erguer barricadas. O primeiro tiro veio de uma sacada. Jack se jogou atrás de um bebedouro, a madeira estourando. E então o inferno desceu sobre Coyote Creek. O tiroteio se espalhou como fogo em palha seca. Lâmpadas a óleo caíram e derramaram chama em madeira velha. Fachadas foram perfuradas, janelas explodiram em estilhaços, a cidade virou um labirinto de fumaça e sombras. Jack, que tinha vindo para roubar, agora se movia para segurar a linha, cobrindo recuos, puxando feridos, impedindo que os Doyle avançassem para onde estavam as famílias escondidas. Não era santidade, era escolha, e escolha no oeste, às vezes é tudo o que sobra. Big Tom tombou defendendo a porta do armazém, como um touro abatido em pé. Miguel Três Dedos segurou uma esquina sozinho tempo suficiente para que 2 famílias fugissem pelos fundos. O garoto recém-chegado chorou de medo e atirou com olhos fechados, mas sobreviveu. E Virote, que tinha vendido a cabeça de Jack, acabou preso no fogo cruzado,
percebendo tarde demais a diferença entre bandidos com algum limite e predadores que não reconheciam limites. Num beco estreito, Virote sentiu o cano de uma arma encostar em sua testa. Doyle o tinha encontrado. Você fez negócio comigo. Agora acabou, rosnou o homem, pronto para atirar. O tiro que veio não foi do Doyle, foi de Rubro Jack. O corpo do bandido caiu de lado, e Jack apareceu no beco, ofegante, jaqueta vermelha suja de fuligem. Você me vendeu, disse Jack com a voz baixa. Mesmo assim, eu te salvei. Sabe por quê? Porque eu escolho do que sou feito, e você escolheu ser sobra. Virote tremia tanto que parecia febre. Não tinha como. A madrugada chegou com a cidade ainda ardendo em pontos isolados. Aos poucos, os Doyle foram perdendo terreno. A defesa improvisada da cidade, guiada por Reeves e sustentada pela presença de Jack, era mais feroz do que eles imaginavam. Ainda assim, o líder Doyle, ferido no braço e com raiva no olhar, não aceitava recuar sem fechar a história com sangue. Quando o céu começou a clarear, a poeira se assentou por um instante, como se o Oeste quisesse assistir ao final com o máximo de silêncio. O xerife Reeves, cansado, mas de pé, viu Rubro Jack caminhar para o meio da rua principal. Do outro lado, o líder Doyle saiu de trás de uma carroça tombada, ajeitando o chapéu com a mão boa. As pessoas observaram das portas, com panos ensanguentados no corpo e os olhos cheios de medo. O amanhecer começou a desenhar sombras longas no chão. O vento soprou leve, empurrando poeira fina entre os dois homens. O resto do mundo parecia ter desaparecido. As mãos desceram quando o primeiro raio de sol atravessou a rua. 2 tiros ecoaram quase juntos. O líder Doyle caiu de bruços na terra, sem tempo para entender que tinha perdido. Rubro Jack ficou em pé por alguns segundos, como se ainda estivesse esperando mais. Depois, os joelhos cederam. Ele caiu sentado, a jaqueta vermelha destacando contra a poeira clara. Tombou de lado, respirando com dificuldade. O xerife correu até ele e se ajoelhou. Havia um furo no peito de Jack, perto demais do coração. O sangue escorria devagar. Você salvou a cidade. Reeves disse, com a voz falhando. Eu devia te prender. Jack soltou um riso curto que virou tosse. O Oeste já fez isso por você. Uma mulher se aproximou, do rosto sujo de fuligem, segurando um menino pela mão. Ela tinha sido tirada de uma casa em chamas por Miguel. Olhou para Jack com uma mistura estranha de medo e gratidão. Nunca pensei que ia agradecer a um homem de cartaz. Procura-se, mas obrigada. Jack olhou para o menino e, por um instante, pareceu voltar a ser aquele garoto de fazenda, antes da mão pegar fogo. Ensina ele a atirar, só se for para defender alguém, murmurou. Não deixa ele virar o que eu virei. E então o olhar dele se perdeu no céu e o peito parou. Coyote Creek ficou quieta. As pessoas não sabiam se choravam pelo bandido ou pelo homem que tinha segurado a noite com o corpo. Reeves levantou devagar, olhando a rua destruída e, ao mesmo tempo, viva. A cidade tinha cicatrizes, mas tinha amanhecido de pé. E isso era mais raro do que ouro em certos lugares. Nos dias seguintes, a reconstrução começou. Martelos, tábuas, vidro novo, telhados remendados. O banco reabriu mais humilde. O xerife Reeves, agora diferente, passou a merecer o distintivo. Não era mais o homem que evitava problema. Era o homem que tinha enfrentado o que vinha depois do problema. Rubro Jack foi enterrado numa colina ao lado da cidade, de onde se via a rua principal e a linha distante da ferrovia. Na cruz de madeira simples, não escreveram nome completo. Escreveram apenas: aqui descansa aquele que enfrentou a sombra para que Coyote Creek tivesse um amanhecer. Alguns acharam pouco, outros acharam demais. Com o tempo, ninguém discutiu. O vento tratou de ler a frase para quem passava. Sombra. O cavalo negro foi cuidado por um fazendeiro local. Dizem que o animal, às vezes, parava e olhava a estrada como se esperasse o dono voltar. Crianças cresceram ouvindo a história da noite em que a rua ficou vermelha de bala e poeira.
e em que um fora da lei escolheu não correr. A lenda de Rubro Jack deixou de ser só aviso em cartaz e virou conto de fogueira, contado por bocas que tremiam e por olhos que brilhavam. Com o passar dos anos, outras cidades nasceram, outros bandidos surgiram, outros cartazes foram colados. Mas lá para os lados de Coyote Creek, sempre que alguém falava de justiça torta, de redenção e do jeito cruel que a fronteira tem de quebrar um homem e, às vezes, devolvê-lo um pouco melhor, alguém lembrava da sombra vermelha. E em noites de vento forte, quando a poeira levantava na rua principal, alguns juravam ver por um instante a silhueta de um homem de jaqueta vermelha caminhando ao lado de um cavalo negro, sumindo no horizonte antes que o olhar conseguisse se acostumar. Se esta história mexeu com você, mais emoções inesquecíveis aguardam. Deixe o seu like. Seu apoio nos ajuda a criar mais histórias como esta. Escreva nos comentários o que você sentiu. Cada pensamento que você compartilha é precioso para mim. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que vai tocar você profundamente. Cada história aqui é uma viagem emocional que fica no coração. Obrigado por fazer parte desta aventura. Nos vemos na próxima história.